Por que a gente usa obrigado tanto para agradecer quanto para se referir a uma obrigação? Será que quando a gente diz obrigado, a gente é obrigado a alguma coisa? Pior é que a resposta é sim, só que eu só vou falar disso no final do vídeo, porque essa foi a pergunta mais votada na minha pesquisa do Iberê Responde. Fica até o final que tem outras perguntas muito legais logo em seguida. Por exemplo, é verdade que se eu colocar uma câmera em um espelho falso, dá para olhar para o outro lado do espelho? Essa história de câmera escondida tá bastante em alta agora, porque o Airbnb é aquela empresa que faz com que as pessoas possam alugar suas casas para outras ficarem 1 ou 2 dias, como se fosse um hotel. Ele proibiu que quem aluga a casa coloque câmeras para ver o que as pessoas estão fazendo ali dentro da casa que ela alugou. E tinha muita história de gente colocando câmera escondida para dar uma espiada em quem alugou a casa. Um dos jeitos mais fáceis de esconder uma câmera é botar a câmera atrás de um espelho. Você olha no espelho, pode ser o espelho do banheiro, por exemplo, achando que é uma coisa normal ali, mas tem uma câmera escondida atrás. Mas não é em qualquer espelho que a gente consegue esconder uma câmera. A gente precisa de um espelho especial, de um espelho semi-reflexivo. Num espelho comum, praticamente toda a luz que chega nele é refletida ou uma partezinha pode ser absorvida pelo espelho, se transforma em calor. No espelho falso, uma parte da luz é refletida, mas outra parte da luz atravessa o espelho. Então é o espelho que deixa passar um pouquinho de luz, de forma que quem está atrás do espelho consegue ver o que está do outro lado. Quem está na frente talvez também conseguisse ver o que está atrás, porque a luz pode passar no sentido contrário também. Mas se você apagar a luz atrás do espelho, se atrás estiver escuro, quem estiver na frente aqui não percebe, não vê nada atrás. Acha que é um espelho comum. Então, se você quiser esconder uma câmera, você bota a câmera desse lado do espelho e deixa essa parte escura. Quem estiver na frente não vai conseguir enxergar. E é claro que a gente tem um bicho desse aqui no Manual do Mundo que a gente usa para espionar as pessoas enquanto elas... Lógico que não, né? A gente tem esse espelho porque a gente fez a experiência do espelho infinito. Inclusive essa experiência aqui acho que a gente fez em 2013, mas tem o espelho até hoje. Isso aqui foi feito colando uma película, tipo um insufilme em cima, que geralmente o pessoal usa em vidro de prédio, aqueles prédios espelhados que você vê, alguns deles usam essa camada plástica por fora para dar esse efeito de reflexão. Isso é proibido de usar em carro, tá? Mas tudo bem para fazer um espelho infinito. Eu vou mostrar para vocês agora funcionando, aí vocês vão ver que realmente dá para colocar uma câmera atrás e ninguém vai ver. Olha só que doido, vocês estão me vendo aqui, esse é o reflexo do espelho, quem estiver olhando no espelho tá vendo isso, tá? Não dá pra ver nada que tem atrás do espelho, é impossível, você tá vendo um espelho normal, mas o Jansen que tá me gravando, vocês aí estão me vendo tranquilamente. Atrás do espelho tá tudo escuro e eu tô bem iluminado, e é isso que vai acontecer na vida real. Um dos jeitos de você ver se o espelho que você tá olhando é um espelho normal ou é esse tipo de espelho, é você usar alguma coisa que tem uma ponta bem fininha, tipo uma caneta, e você coloca perto do espelho. Como tem uma película aqui, a ponta da caneta vai encostar no reflexo dela do outro lado perfeitamente. Então eu vou gravar bem de perto aqui para vocês verem. Olha só, não tem espaço absolutamente nenhum entre a ponta da caneta e a ponta da caneta do reflexo. Parece que uma coisa está colada na outra. Num espelho comum é diferente. No espelho comum, a camada reflexiva ela está do outro lado do vidro. Então se eu fizer a mesma coisa, vocês vão perceber que sobra um espaço. Olha só, a caneta não está encostando no reflexo dela. Tem um vão ali, esse vão é o vidro. Mas sinceramente, eu acho que não é sempre que esse teste vai dar certo. Se a pessoa colocar uma camada de vidro em cima daquele outro espelho, ela também vai conseguir criar esse efeito de deixar o reflexo um pouquinho mais longe para enganar as pessoas de que esse espelho não é um espelho falso. Então, no fim das contas, é bem difícil de perceber se tem uma câmera lá ou não. Algumas pessoas dizem que você poderia olhar com o celular, filmar com o celular, que você iria ver um LEDzinho piscando, um LED infravermelho que a gente não consegue ver a olho nu, mas o celular consegue enxergar o infravermelho. Só que isso não é verdade. A câmera que a gente está usando aqui no Manual do Mundo, por exemplo, não tem LED infravermelho nenhum e consegue filmar por trás do espelho. Não faz sentido nenhum essa história. Se hoje em dia os professores são ensinados, quem ensinou o primeiro professor? Bom, é verdade, os professores eles vão para a faculdade, né? Eles são ensinados por outros professores que tiveram aulas com outros professores que aprenderam de outros professores que... Quem foi o primeiro de todos? Essa pergunta é muito legal porque faz a gente pensar de onde vêm as coisas que a gente conhece. Quem que descobre as coisas para o professor poder ensinar depois? São os cientistas. São eles que estão a toda hora buscando aprender coisas novas que ninguém sabe ainda. E no momento em que eles descobrem,
os professores podem ensinar aquilo. Na prática, hoje, como é que funciona na maior parte das vezes? Os cientistas ficam pesquisando. Quando eles descobrem alguma coisa, eles publicam esse estudo, geralmente numa revista científica, não é uma revista normal, dessa que a gente compra na banca, tá? É uma revista que só publica esse tipo de texto, de descobertas científicas, esses artigos científicos. E as pessoas usam essas informações para escrever livros, para fazer outras pesquisas, para desenvolver novas tecnologias, etc. Tem um exemplo bem legal aqui, bem simples, desse tipo de descoberta dos cientistas, tá? Hoje, na escola, você vai aprender a lista dos planetas do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Só que em algum momento as pessoas não sabiam dessa lista inteira. Esses planetas foram sendo descobertos aos poucos. Urano, por exemplo, foi descoberto por um astrônomo chamado William Herschel em 1781. Então, depois que William Herschel publicou essa descoberta, os professores podiam ensinar na escola que depois de Saturno, que era o último planeta conhecido até então, existia mais um, que era Urano. Dava mesmo para acender fósforo na bota antigamente, ou foi invenção dos filmes? Não foi invenção dos filmes, não. Quando o palito de fósforo foi inventado, todas as substâncias que eram necessárias para ele existir ficavam na ponta do palito. Isso fazia com que, se você riscasse o palito em qualquer coisa um pouco mais dura, um pouquinho mais áspera, ele acendia. Ou seja, o palito de fósforo acendia em qualquer lugar. Se as pessoas acendiam na bota, assim, por estilo, para acender um cigarro, sei lá, em 1800 e tanto, eu não sei, mas seria perfeitamente possível. Daria para acender na bota. Isso é muito divertido, mas você deve ter imaginado que isso causa um problema, né? Se você pegasse uma caixa desses fósforos e começasse a chacoalhar, imagina só o que ia acontecer. Foi por causa disso que inventaram os fósforos de segurança. Então, se você olhar numa embalagem de caixa de fósforo, você vai ver que está escrito fósforos de segurança. Essa aqui a caixa tá meio pitimbada, mas pode ver embaixo do meu dedo ali, segurança. E esse aqui também, fósforos de segurança longos. O que significa isso? Significa que o palito de fósforo que está aqui dentro não acende em qualquer lugar. Ele só vai acender nessa lixinha que tem aqui na lateral, que foi onde eles colocaram uma parte dos ingredientes que antes ficavam todos na cabeça do palito. Inclusive, o próprio elemento químico fósforo hoje fica na lixinha e não no palito de fósforo. Isso quer dizer então que a gente deveria chamar o palito de fósforo de palito. Por que os discos voadores são redondos e se movem girando em volta do próprio eixo? Sei lá, pelo mesmo motivo que os fantasmas, eles são transparentes. Olha, eu sou muito cético em relação a essa história de disco voador. Cético significa que eu só acredito vendo ou só acredito quando tiver um artigo científico mostrando ou provando que existiu o disco voador, porque até hoje essas fotinhas de disco voador aí, gente, é tudo uma pior que a outra, né? Hoje em dia que a gente tem câmera de 60 megapixels, dá pra tirar uma foto decente mesmo, assim, de um disco voador, né? Gravar em 4K, mas não tem. Mas tem um motivo, assim, tem uma história que talvez mostre por que a gente acha que essas naves espaciais que carregam ETs supostamente sejam discos que voam no céu girando. Em 1947, um piloto americano chamado Kenneth Arnold, ele falou que viu objetos que pareciam discos circulantes voando no céu. Os jornais da época chamaram isso aí de flying saucers ou pires voadores, que nos Estados Unidos também chamam de flying disc, mas lá você vê alguma coisa estranha voando, você pode chamar de flying saucer, que também se entende o que é. E depois disso começaram a surgir vários relatos de pessoas que viram algum objeto desse tipo voando no céu. Depois que a história aparece no jornal, esse tipo de boato tem muito mais facilidade para se espalhar. Vamos combinar, né? Depois que alguém dá uma pista de como seria uma coisa que não existe, você começa a imaginar aquela coisa que não existe do jeito que a outra pessoa falou que viu. É por isso que na nossa cabeça a gente tem muito claro o que é um unicórnio, o que é uma sereia, o que é um dragão que cospe fogo. Sabemos que a Terra é redonda. Aê, agora sim, hein? Então qual é a nossa posição em relação a ela? Seria na horizontal? A minha circunferência virou meio que uma ovalência, né? Que tem um formato meio de ovo, mas para todos os efeitos isso aqui está perfeitamente redondo, tá? Então, antes de tudo, vamos entender o que significa raio na geometria. É simplesmente uma linha que sai do centro e vai até a circunferência, que vai até a borda. Isso aqui é um raio, o raio também pode ser isso, o raio pode ser isso. A mesma coisa acontece numa esfera, tá? Se isso aqui não fosse um desenho em 2D, fosse em 3D, uma bola aqui, o raio seria a linha que sai do centro e vai até a borda. Quando a gente tem alguma coisa que está nessa posição,
que está aqui na borda da circunferência ou da esfera, apontando para o centro, a gente diz que essas coisas aqui estão na posição radial, porque elas estão aqui na mesma posição dos raios. Então a posição que a gente está em relação ao planeta Terra é radial, porque se a gente fizer um buraco embaixo da gente, chegar até o centro, esse buraco vai ser exatamente o raio dessa esfera que é o nosso planeta. Qual é a maior estrela do Sistema Solar? A Helena está acompanhando essa gravação aqui, eu acho que ela pode responder. Helena, qual é que é a maior estrela do Sistema Solar? O Sol. O Sol, tá certo? Iberê, existe alguma forma de outros planetas fazerem eclipse em relação à Terra? Antes de qualquer coisa, vamos entender de novo o que é eclipse, tá? Esse aqui é um eclipse solar. Então aqui está o Sol, a Lua e a Terra, bem fora de proporção, porque o Sol seria muito maior. Mas enfim, a Lua, nessa posição, ela vai fazer sombra na Terra, ela tampa o Sol. O eclipse lunar é quase a mesma coisa, só que troca isso aqui. A Terra fica na frente da Lua e não deixa o Sol chegar na Lua, então a Terra faz uma sombra na Lua. Para isso tudo acontecer, esses três astros eles têm que estar completamente alinhados, ou seja, no mesmo plano. E essa pergunta é muito boa, o que me dá sempre um orgulho de saber que pessoas inteligentes estão assistindo o Manual do Mundo, porque aqui tem outros dois planetas. Aqui a gente tem Mercúrio, depois Vênus. Será que não tem algum momento em que Mercúrio fica aqui assim alinhado com a Terra e o Sol, ou Vênus fica aqui alinhado com a Terra e o Sol? Tem sim! Muitas pessoas observam isso no telescópio, só que aí a gente não chama de eclipse, a gente chama de trânsito de Mercúrio ou trânsito de Vênus. Outra diferença é que esses planetas estão muito longe, então eles não chegam a tampar o Sol. Você consegue ver uma bolinha passando na frente do Sol, uma coisa bem mais simples do que um eclipse que a Lua praticamente causa uma noite na Terra. Esses fenômenos não acontecem toda hora, tá? Não é super comum. Só pra vocês terem uma ideia, o próximo trânsito de Mercúrio vai acontecer no dia 13 de novembro de 2032 e o próximo trânsito de Vênus vai acontecer em 10 de dezembro de 2117, quando provavelmente nenhum de nós vai estar aqui mais. Mas calma que tem outros trânsitos que você pode ver também, além desses de planetas. Em volta da Terra, a gente tem vários satélites que estão girando. Então, em alguns momentos, esses satélites passam ou na frente da Lua, e aí você consegue ver o satélite com a Lua no fundo, ou na frente do Sol, e aí você vê, pode ser a Estação Espacial, o telescópio Hubble, a Estação Espacial Chinesa, que eu esqueci o nome, que no caso é bom procurar o nome, a Tiangong. E aí você pode dar uma fuçada aí na internet, porque tem vários sites que te dizem, a partir da sua localização, qual é que é o dia e a hora exata em que isso vai acontecer. E é lógico que para olhar um fenômeno desse acontecendo no Sol, você não vai me usar chapa de raio-x, né? No Manual do Mundo a gente já ensinou algumas técnicas para ver eclipse, então tô deixando aqui nesse card do lado, fechou? E aproveitando que eu sei que vocês gostam muito de astronomia, grande parte das perguntas que chegam aqui no Iberê Responde são sobre astronomia e eu gosto muito de responder. Tem uma novidade muito legal. Eu acabei de virar um dos embaixadores da OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Simplesmente a maior Olimpíada científica do Brasil. Para quem nunca ouviu falar, a OBA, essa Olimpíada, é uma prova gratuita, você não paga nada para se inscrever, que você pode fazer da sua cidade, tem desde o ensino fundamental até o médio, ou seja, praticamente qualquer pessoa que esteja na escola pode participar e que além de receber certificado, medalha e você poder aprender um monte de coisa, algumas universidades reservam uma parte das vagas para as pessoas que vão super bem nessas Olimpíadas. A USP, por exemplo, acabou de reservar 200 vagas só para os alunos que arrebentam nas Olimpíadas do país. Então se você que está aí do outro lado, que assiste o Manual do Mundo, quiser participar da OBA, as inscrições vão até 1º de maio. É só você entrar no site oba.org.br e a prova vai acontecer no dia 17 de maio. Faz parte também da OBA, é uma das etapas da OBA, a Mostra Brasileira de Foguetes, onde as pessoas soltam aqueles foguetes de garrafa PET. A gente já trouxe o Henrique Duarte aqui no Manual do Mundo, que foi um dos vencedores dessa mostra de foguete. Então é uma coisa muito legal, eu espero que nesse ano a gente consiga participar e ir lá nessa mostra para mostrar para vocês acontecendo. E na mostra para mostrar para vocês como é que acontece, fechou? Se eu comer 3 potes de glitter com cores diferentes, eu posso peidar purpurina? É estranho, né? Porque esse verbo peidar ele é meio pesado de falar, mas também não tem outra palavra em língua portuguesa, né? Flatular?
purpurina? Eu sei que você fez essa pergunta só para me encher a paciência, mas eu vou responder também. É o seguinte, nunca isso vai acontecer porque glitter e purpurina são duas coisas diferentes. O glitter é uma camada muito fininha de plástico, que depois tem uma camada muito fininha de alumínio, alguma coisa para dar cor e alguma coisa para fazer brilhar. Depois ele é picado em pedacinhos que são menores que 1 milímetro e no final das contas parece meio que uma areia brilhante, é uma farofinha brilhante, você consegue ver os grãos ali na sua mão. O glitter é super criticado hoje em dia porque ele é um tipo de microplástico. São plásticos muito pequenininhos que às vezes soltam das coisas que a gente usa no dia a dia, quando cai na natureza e tal, quando a gente lava a roupa e solta pedacinho da roupa, isso tudo acaba indo para os rios, para os oceanos e prejudica os animais que vivem lá. Mas para o glitter já tem algumas opções mais ecológicas aí que não causam esse problema, tá? Agora, a purpurina é outra coisa, é um pozinho super fininho que, aliás, a gente tinha um pouquinho aqui. Ó, é um pozinho brilhante, muito fino, que você consegue misturar com cola, com verniz, para pintar alguma coisa, para dar uma cor. Tem gente que usa para fazer maquiagem também, mas é completamente diferente do glitter. Ele é muito mais fininho que o glitter e muito mais metálico. Sempre vai ter uma cara de metal. Esse aqui, por exemplo, tem cara de ouro velho. Resumindo, se você comer glitter de várias cores, você vai fazer mal para os animais marinhos. Porque a purpurina pegou no celular aqui, esse negócio é grudento, fica em tudo quanto é coisa. Seria viável colocar no asfalto áreas com magnetismo alternado para carregar os carros por indução? Vamos entender essa pergunta antes de responder. Olha só essa experiência. Nessa mão eu tenho uma bobina, tá? Ou seja, um monte de fio enrolado. Esses fios estão ligados em 2 LEDs. Então, basicamente é um enroladão de fios em volta dessa seringa. A seringa está aqui só para eu conseguir colocar isso dentro. Isso aqui é um ímã, super ímã normal, desses que a gente tem de monte aqui no Manual do Mundo. No momento em que eu jogo o ímã aqui dentro dessa bobina e começo a movimentar, olha que doido, os LEDs acendem. Ou seja, um ímã se movimentando perto de uma bobina gera energia elétrica. Isso aqui não é nenhuma mágica, tá? Praticamente qualquer gerador que a gente tem desses que giram usa a mesma coisa, é um ímã com bobina ali que faz gerar energia elétrica. Mas qual é que é a pergunta exatamente que foi feita? Se isso aqui consegue gerar energia elétrica, por que a gente não coloca os ímãs no asfalto, coloca a bobina bem no chão do carro, perto desses ímãs, e na hora que o carro anda, o carro elétrico, ele conseguiria carregar as baterias porque o ímã está passando perto da bobina. Essa ideia é bacana, mas tem um detalhe aí que pouca gente fala. A bobina freia o ímã, ou nesse caso do asfalto, o ímã ia frear o carro, ia frear a bobina. Então quer dizer que a energia que o carro ia gastar para andar contra esse freio é a mesma energia que ele ia ganhar no momento em que o ímã passa pela bobina. Na verdade, ele ia ganhar menos energia porque tem uma perda aí nessa história. Resumindo, não tem ganho de energia. E talvez você possa me perguntar, mas pô, Iberê, coloca isso aí antes de uma lombada, coloca isso aí, tipo, numa descida. A ideia é boa, mas os carros elétricos já têm isso. No momento em que você freia um carro elétrico, entra em ação um gerador que ele começa a mandar energia para a bateria e ele mesmo serve como freio, ou seja, ele segura o girar das rodas, porque o gerador, na hora que está gerando energia, ele é um freio, ele tenta ser contra o movimento. Inclusive, esse também é o princípio dos carros híbridos, daqueles carros que funcionam com gasolina e com eletricidade. No momento em que você freia ou que você está numa descida, você consegue recarregar a bateria. Resumindo, sua ideia é muito boa, mas ela já está sendo usada. Porque quando a gente olha para uma montanha a longa distância, uma montanha que está lá no Cafundó dos Judas, ela fica meio azulada. Se você nunca viu esse fenômeno, dá uma olhada nessa foto aqui que eu tirei em 2004 em Machu Picchu. Você pode perceber que a ruína que está bem perto, ela está com as cores normais e no fundo a gente vê as montanhas bem azuladas. Quando eu vi essa pergunta, eu lembrei de um trecho muito famoso na literatura brasileira, que é o comecinho do 2º capítulo de Iracema, que foi escrita por José de Alencar em 1865. É assim: além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Então o José de Alencar também estava ligado nesse fenômeno aí, que é o seguinte: a gente precisa entender, antes de tudo, por que o céu é azul. Vocês já estão meio cansados de eu falar para vocês que a luz branca, ela é uma mistura de todas as cores, das cores que a gente vê no arco-íris. Então o que eu estou representando aqui é um raio de luz que está chegando do Sol.
Então a gente vê branco, mas na real ele é uma mistura de todas essas cores e é lógico que eu não tenho giz de cor suficiente para representar, tá? Mas você entendeu. No momento em que esse raio de luz encontra uma partícula do nosso ar, que pode ser uma molécula, ou pode ser uma poeirinha, ou pode ser vapor de água, a luz azul vai se espalhar. Na prática, o que isso significa? Quando você olhar para cima, você vê a luz do sol chegando, a luz chega até você, mas uma parte do azul que estava nela se espalhou e é por isso que você enxerga o céu todo azul. A questão é que essas partículas todas também existem entre você e a montanha que está lá no Cafundó dos Judas. E quando a luz bater nelas, também vai se espalhar, e é por isso que se enxerga as montanhas azuladas. Simplificando bastante, pensando de um jeito mais poético, você enxerga a montanha azulada porque existe um pouco de céu entre você e ela. Uma coisa legal que eu aprendi pesquisando sobre essa pergunta é que existe uma coisa na pintura que se chama perspectiva atmosférica. Que é o seguinte, quando você quer mostrar que alguma coisa está muito distante, você dá uma azulada, você muda a cor daquilo, que pode ser uma árvore, uma montanha, um castelo. Isso vai dar a impressão para quem está olhando o quadro de que aquela coisa que foi azulada está lá no Cafundó dos Judas. É um jeito diferente de você dar perspectiva numa obra de arte. O cartão que abre a porta do quarto de hotel, ele tem todos os dados do hóspede, tipo nome, número de cartão e tudo mais? Esse cartão que a gente usa na porta de hotel, ele tem a mesma tecnologia do cartão que a gente bate ponto, do cartão que a gente pega ônibus, desses cartõezinhos que a gente está usando em tudo quanto é coisa. É um cartão que usa o NFC, que é o Near Field Communication, ou comunicação de campo próximo, que significa que ele só consegue trocar informações quando uma coisa está bem próxima da outra, quando você aproxima o cartão do leitor ali. E sim, daria pra gente gravar qualquer coisa que você quisesse. Não tem muito espaço para gravar informação lá dentro, mas daria para colocar, sei lá, seu nome, seu e-mail, sua senha do Gmail e mais o número de cartão de crédito. A questão é que isso não faz sentido nenhum. Não tem por que o hotel guardar esse número. E existem algumas lendas de que algumas pessoas já acharam o número de cartão de crédito dentro do hotel, mas eu li várias matérias que muitos testes foram feitos e ninguém nunca encontrou número de cartão nenhum dentro daquele cartãozinho do hotel. Pensando aqui, o hotel precisa colocar muito pouca informação ali. Bastaria, por exemplo, o hotel colocar o número do quarto e a data que você vai embora. Só isso, não precisa colocar seu nome, nada. Na hora que você bate o cartãozinho na sua porta, aquela porta sabe qual porta ela é. Então se ela é porta número 70, por exemplo, e você bate o cartão e ela lê 71, ela não vai deixar você entrar. Ou se você está no dia 10 e o cartão está dizendo que você fica só até o dia 9, você também não consegue entrar no quarto. Tem alguns hotéis que usam esse cartão também para você poder comprar coisas dentro do hotel, no bar, por exemplo, no restaurante. Então no momento em que você vai pagar a conta, o número do quarto e a data que você vai embora também são suficientes. Se você já foi embora do hotel e está querendo dar um truquezinho ali, ele vai perceber que já venceu o cartão, ou se você não foi embora, tá tudo certo, ele vai pegar e colocar aquilo na conta do número do seu quarto que você paga na hora de ir embora. Não precisa ter o número do seu cartão, não faz nenhum sentido. Porque a sede da ONU fica nos Estados Unidos. A ONU é uma organização de países, que tem praticamente todos os países do mundo, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, e o objetivo era que o mundo nunca mais chegasse num conflito igual aquele, que os países se entendessem ali para que o mundo fosse um pouco mais pacífico. E a sede da ONU, onde acontece a Assembleia, onde se reúnem todos os representantes desses países, fica em Nova York. Então eu fui lá no site da ONU buscar alguma informação sobre isso, eu descobri algumas coisas, ó, texto de lá, tá? Os Estados Unidos são um dos principais participantes das Nações Unidas. A ONU foi criada por iniciativa dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e Washington, ou seja, a capital dos Estados Unidos, fornece a maior contribuição financeira para o orçamento geral da ONU. Se é o país que fornece a maior contribuição financeira, vocês já têm uma pista aí, né, de que deve ser um país que tem uma certa prioridade em algumas coisas. Ainda no site da ONU diz que em 1945, o Congresso dos Estados Unidos resolveu convidar a ONU para ser instalada nos Estados Unidos. E depois, em 1946, foi feita uma Assembleia Geral em que a ONU aceitou criar a sede nos Estados Unidos. Mas é aí que começa a parte legal que tem a ver com o Brasil. O Brasil tem uma parte importante nessa sede da ONU lá em Nova York. Ainda não existia a sede, ela foi construída. E para isso eles pegaram 10 arquitetos, um de cada país, e um deles, sabe quem era? O brasileiro Oscar Niemeyer, que é um dos arquitetos mais importantes aí da história.
Ele foi o cara que criou praticamente todos os prédios importantes que a gente tem em Brasília. Então, se você olhar lá, Catedral de Brasília, Palácio da Alvorada, Prédio do Congresso, Palácio do Planalto, em Belo Horizonte, Igreja da Pampulha, em São Paulo, o Edifício Copan, no estado do Rio de Janeiro, o Museu de Niterói. Enfim, quando a gente olha o prédio da sede da ONU, tem uma mão brasileira que foi bem importante no desenho desse prédio. Muito legal, né? Mas calma, que não acaba aí. Logo na entrada da Assembleia Geral, onde os líderes do mundo inteiro se reúnem, existem dois quadros imensos, um que mostra uma cena de guerra e outro quadro que representa a paz. É muito interessante olhar esses dois quadros juntos, porque a gente percebe o quanto a gente não quer a guerra e o quanto legal é a paz. E sabe quem pintou esse quadro? O brasileiro Cândido Portinari. Iberê, dá para dividir o átomo? De um jeito bem simples, o átomo ele é o tijolinho que forma tudo que a gente conhece, que forma a minha mão, que forma esse celular. E existem poucos tipos de átomo, né? A gente chama de elementos químicos. A gente tem um pouquinho mais de 100 hoje. E não dá para ter muito mais do que isso até onde a gente sabe. E esse nome átomo quer dizer justamente indivisível. Porque antigamente não tinha tanta tecnologia para estudar o átomo e dava a impressão que é a última coisa em que a gente conseguia chegar. Mas depois se descobriu que dá para dividir o átomo sim, e isso é muito usado. Quando a gente visitou a usina nuclear de Angra, por exemplo, eu expliquei que para essa usina funcionar, a gente tem que pegar o átomo de urânio, jogar um nêutron dele e arrebentar esse átomo. Ou seja, a gente divide o átomo de urânio em algumas partes e a partir daqueles pedaços a gente vai criar outros elementos químicos. Então sim, nesse processo que a gente chama de fissão nuclear, ou seja, quebrar o núcleo do átomo, a gente está arrebentando os átomos e formando outros elementos químicos, porque no momento que você separa prótons e nêutrons ali, eles saem e acabam formando outras coisas, que no caso da usina nuclear é o famoso lixo nuclear. Quanto tempo levaria para uma pessoa encher o oceano com cuspe? A galera tá me sacaneando hoje, né? Mas vamos responder essa pergunta sim. Eu não vou colocar a conta inteira nesse vídeo, senão vai ficar insuportável, que é tipo 15 minutos só de conta. Mas tem uma coisa que eu preciso explicar pra vocês, que é como é que a gente faz uma conta com números gigantes. Por exemplo, 1 bilhão, que tem 9 zeros. Se a gente precisa ficar colocando isso na calculadora, etc., não dá, não cabe. Dá pra gente simplificar, olha só. Se eu tenho 9 zeros, eu posso representar isso por 10 elevado a 9, ou seja, o 10 foi multiplicado por ele mesmo 9 vezes, porque 1 bilhão é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 9 vezes. Então, se eu quiser fazer um número que é 1 seguido de 1000 zeros, é só eu fazer 10 elevado a 1000. Então eu vou usar isso aqui para fazer a conta, tá? Sempre usar uma potência de 10, porque assim eu não preciso ficar colocando zero que não acaba mais e eu consigo comparar uma coisa com outra com muita facilidade. Por exemplo, a quantidade de água no oceano é 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1,3 vezes 10 elevado a 9. Olha como eu simplifico o número, fica bonitinho. Só que está em quilômetros cúbicos, eu tenho que transformar isso aqui em mililitros, que é uma medida muito menor que quilômetros cúbicos, mas que tem mais a ver com cuspe. 1,3 vezes 10 elevado a 24 mililitros. Beleza, isso aqui é a água do oceano. Agora, quantos mililitros tem um cuspe para eu poder comparar ali? Um jeito fácil de fazer isso é pesar um cuspe, porque o cuspe é praticamente água e eu sei que cada grama de água equivale a 1 mililitro. Só que agora vem a parte nojenta da coisa. Usando esse mesmo sisteminha aqui de potência de 10 elevado a alguma coisa, dá 3,4 vezes 10 elevado a menos 1 mililitros. E agora eu tenho duas grandezas aqui, dois números que estão em mililitros. Dá para eu dividir um pelo outro para saber quantos cuspes teria o oceano. O resultado dessa divisão dá 3,8 elevado a 10 a 25 cuspes no oceano. O problema é que não foi essa a pergunta. A pergunta era quanto tempo demoraria se eu ficasse cuspindo até encher o oceano. Se cada cuspe demorasse 1 segundo, em um ano, eu... 32 milhões de cuspes. Então, o número de cuspes que tem o número de cuspes que você dá por ano. O resultado vai ser 1,2 vezes 10 elevado a 18 anos cuspindo. Vamos pensar em uma coisa que isso é muito velha, que é milhões, milhões. A idade do universo. Arredondadona, vamos considerar que seja 12 milhões. Então, 1,2 elevado a 10 a 8 idades do universo. 1,2 vezes 10 elevado a 8 dá 120 milhões de vezes que o universo teria que ser criado e chegar até agora comigo cuspindo
cuspindo sem parar, uma vez por segundo, sem dormir, no final de semana, nas férias, até encher o oceano. É uma conta muito louca que não serve para muita coisa, mas se você puder lembrar na sua vida que quando você quiser representar um número gigantesco, que tá cheio de zero, você usa isso aqui, ó. 10 elevado ao número de zeros que tem ali. Gabriel Vitor, membro do Manual do Mundo, eu sempre seleciono uma pergunta, alguma coisa dos membros, o Iberê responde, e no caso hoje não é exatamente uma pergunta, é uma bronca do Gabriel. Naquele vídeo da bola perfeita de vidro, ó. Boa tarde, Iberê, em certo momento do vídeo você passou ar comprimido no corpo. Mesmo estando com um macacão, não é recomendado bater ar no próprio corpo, pois caso bata na sua pele pode ocasionar alguns problemas de saúde. E esse é um tema muito discutido na segurança do trabalho na área industrial. Embaixo desse comentário do Gabriel, várias pessoas comentaram, concordando com ele, e eu descobri que é perigoso mesmo. Quando você bate ar comprimido na pele, você corre o risco de uma parte desse ar penetrar na sua pele e pode até entrar na sua corrente sanguínea e causar uma embolia gasosa, que é quando a gente forma uma bolha de ar ou algum outro gás dentro das nossas artérias ou veias, e isso entope, o sangue não consegue mais passar por ali, e isso é grave. Claro que essa não vai ser uma coisa tão comum de acontecer, mas tem outras coisas que acontecem que são bem mais simples e que poderiam ter acontecido comigo naquela hora. Por exemplo, se você tiver pedaços de coisas duras e você jogar o ar comprimido, coisas muito pequenininhas como caquinhos de vidro, aquilo pode afincar na sua pele. Ou ainda com aquele ventão voar no seu olho, porque você está usando óculos de proteção, mas você taca aqui o ar comprimido vai entrar por baixo do óculos de proteção. E se eu tivesse a belíssima ideia de catar o ar comprimido e tocar no olho para limpar o olho, boca, etc., aí sim eu poderia me machucar feio, porque ele pode deslocar o globo ocular, fazer mal pro pulmão na hora que eu taco aqui na boca ou no nariz, etc. Resumindo, Gabriel tá certíssimo. Eu não deveria ter usado o ar comprimido para limpar minha roupa, muito menos o corpo, e não é para usar ar comprimido para limpar essas coisas. Fechou, pessoal? Aprendam com o Gabriel. Por que a gente precisa economizar água se ela, no final das contas, continua na mesma quantidade? Esse raciocínio faz todo sentido, né? Porque a gente toma água, depois a gente faz xixi, esse xixi vai para o esgoto, esse esgoto vai para o rio, suja tudo, mas no fim das contas essa água evapora e chove limpa de novo. Só que não é tão simples assim, porque a água que a gente bebe precisa estar extremamente limpa. E hoje já não tá fácil de achar água muito limpa. A gente poluiu praticamente todos os rios que passam nas cidades. Então é muito caro limpar a água, precisa de uma estação de tratamento. E quanto mais suja a água tiver, mais vai dar trabalho, mais a gente vai pagar para conseguir limpar essa água. E depois ainda você precisa de um sistema super complexo, cheio de bombas, que gastam um monte de energia elétrica, para distribuir essa água para as casas. Mas tem uma coisa pior ainda. Em várias cidades, como é aqui em São Paulo, por exemplo, a gente depende da água de algumas represas. Aqui tem a Guarapiranga, tem o sistema Cantareira, que são algumas represas. E essas represas, se chover pouco no ano, elas vão secando, elas vão ficando cada vez menores e chega algum momento, como já aconteceu, que pode ser que a gente já não consiga mais tirar água dessas represas. Ou seja, além da água ser um recurso caro, porque dá bastante trabalho para a gente transformar uma água normal do rio, da lagoa, em água potável, ela também pode acabar porque não chove toda hora. A gente depende da chuva e tem anos que são muito secos. E aí pode ser que a gente gaste toda a água que a gente tem reservada para beber. Isso que eu tô falando só da água da torneira, tá? Porque se usa muita água na agricultura, na indústria, e o ideal seria que a gente não sujasse tanto assim os nossos rios para poder se preocupar menos com esse problema, né? Se o Mar Morto não tem saída de água, por que ele não enche até transbordar e causar uma enchente? O Mar Morto é um lago que fica ali na divisa entre Israel, Jordânia e Cisjordânia, que a quantidade de sal nele é absurda, é tão grande que a água fica muito mais densa, mais ou menos 10 vezes a quantidade de sal que tem no oceano comum. E aí, essa água fica densa, quando as pessoas entram nessa água, elas boiam de um jeito muito fácil, você não precisa saber nadar para nadar no Mar Morto. Inclusive tem gente que abre um livro, lê jornal lá, porque o corpo não afunda de jeito nenhum. E o interessante desse lago é que ele está muito abaixo do nível do mar. Toda a água que chega nele não consegue sair mais, não tem para onde escorrer. E ele tem esse nome de Mar Morto porque praticamente nenhum animal consegue viver nesse lago. Não tem peixe que consiga viver numa salinidade, numa quantidade de sal tão grande. E a dúvida é muito legal, por que ele não transborda se tem água chegando ali toda hora? Ele não transborda porque a água evapora. Fica num lugar quente pra caramba, num deserto, então por isso já tem bastante evaporação e a água que chega não é suficiente para ficar levantando o nível do Mar Morto. Inclusive, o nível do Mar Morto está baixando pra caramba,
porque as pessoas usam muito a água do Rio Jordão antes dele chegar no Mar Morto, que é o principal rio que chega lá, né? Então cada vez se usa mais essa água para agricultura, etc. E está chegando cada vez menos água. Então está mais evaporando do que água chega. Quer dizer que é um lago que no fim das contas está secando. Mas tem outra coisa muito legal nessa resposta, que é o seguinte: não tem aquela história que todo rio corre para o mar? É mentira. Tem um monte de rio que não corre para o mar. Tem uma coisa que se chama bacia endorreica, que são bacias, né, lugares em que os rios vão se encontrando e que não dão em lugar nenhum, que terminam num lago que no fim das contas evapora. E essa não é uma coisa tão rara. Tem muitas áreas do mundo, como você está vendo nesse mapa aí, que são bacias desse tipo. Inclusive o maior lago do mundo que está numa bacia endorreica é o Mar Cáspio, ou seja, a água que cai no Mar Cáspio não vai mais para lugar nenhum, não escapa para nenhum dos oceanos. E vamos agora para a pergunta top, a pergunta mais power desse vídeo aqui, do Felipe Riffel. Por que a gente usa obrigado na hora de agradecer, né? Significa que a gente é obrigado a alguma coisa? Eu vou montar aqui uma frase que responde sua pergunta e ainda responde por que a gente usa de nada. Vamos supor que você tenha feito um favor para mim e eu vou te dizer: eu me sinto obrigado a retribuir. E você vai responder em seguida: calma, não se sinta obrigado por nada, ou não se sinta obrigado de nada. Pois é daí que vem essa palavra. Quando alguém te faz um favor, você se sente na obrigação de retribuir de alguma forma. E a pessoa, para ser gentil, te responde que não, que nada, você não precisa retribuir nada. E é por causa disso que obrigado tem gênero, ou seja, as mulheres falam obrigada, porque eu me sinto obrigada a retribuir. E se for levar ao pé da letra, o certo seria até a gente dizer obrigados, quando alguém presta um favor para um grupo, né? Alguém me emprestou o campo de futebol lá para o meu time jogar, eu falo obrigados por emprestar o campo, mas ninguém fala assim. E é por causa disso que várias pessoas que estudam a língua portuguesa, são muito certas, seguem muito as regras, dizem que não é muito legal falar de nada, porque esse de nada não encaixa muito bem na frase ali, não se sinta obrigado de nada, seria melhor por nada. E eu mesmo geralmente uso por nada. E é por isso também que algumas pessoas, em vez de dizer por nada ou de nada, dizem obrigado eu. Pensando na frase inteira, seria: eu me sinto obrigado a retribuir esse favor. Daí a outra pessoa diria: não, obrigado me sinto eu. Resumindo, obrigado eu. Mas tem uma coisa que eu preciso confessar pra vocês que me deixa extremamente irritado, que eu acho muito deselegante. Eu ouvi a primeira vez quando eu era criança lá na escola, e quem disse era uma pessoa que eu não ia muito com a cara, que era arrogante pra caramba, que é obrigado por enquanto. Eu não consigo entender exatamente o que a pessoa quer dizer com isso, porque obrigado por enquanto quer dizer que eu me sinto obrigado a retribuir por enquanto. Daqui a pouco eu não vou mais com essa cara, você pode pisar na bola, eu não vou mais me sentir obrigado a nada. Então eu sou agradecido um pouco só, porque daqui a pouco eu não vou ser mais. Será que tem esse significado? Porque esse é o único significado que eu consigo ver nessa frase. Eu dei uma pesquisada na internet, algumas pessoas defendem essa frase dizendo que o obrigado por enquanto é um agradecimento intermediário. Por exemplo, alguém está me ajudando a carregar a caminhonete e a gente só colocou metade da carga da caminhonete, a gente para tomar uma água e fala: poxa, obrigado por enquanto. Porque ainda a gente não terminou a tarefa, ainda tem mais coisa para colocar e a pessoa ainda vai me ajudar. Quando ela terminar de colocar tudo, eu e a pessoa, eu não vou mais dizer por enquanto, vou dizer muito obrigado por ter me ajudado. Mas ainda assim, eu não acho que tem muito sentido. Então coloca nos comentários, por favor, se vocês também têm essa impressão, ou se vocês veem algum significado legal nessa frase, porque eu ainda não consegui ver. Uma outra coisa que me incomoda um pouco é o próprio obrigado. Quando alguém te faz um favor, você é obrigado a retribuir, gera uma relação meio comercial, sei lá, né? Se a pessoa está te ajudando de coração ali, ela não quer nada em troca. Você não precisa dizer que você está obrigado. Talvez seja por isso que as pessoas usam tanto hoje gratidão. Porque gratidão é um sentimento só, é uma coisa bonita, que é legal de você ter por outras pessoas, que não necessariamente precisa ter uma obrigação de devolver alguma coisa em troca. Mas eu também acho que a gente não pode banalizar a gratidão. Se alguém te serve um copo d'água, você vai dizer gratidão? É um favorzinho pequenininho, assim, que vale só um valeu. Aliás, valeu é meio gíria, meio informal, mas eu acho muito bonito. Quer dizer, o que a outra pessoa fez teve valor, valeu. Então eu estou valorizando o que você fez, o que é muito bacana também. Queridos, por hoje é só. Preciso dizer para vocês que eu me esforço muito para ler todas as perguntas. Às vezes eu gasto uma manhã inteirinha lendo assim mais de 1000 perguntas que chegam.
Então nem sempre vou conseguir responder todas, mas poxa, eu já gravei, sei lá, uns 40 Iberê Responde, com 20 perguntas cada um, eu devo ter respondido pelo menos umas 800. Vocês sabem que as que eu gosto mais são aquelas que parecem ser bobas, mas no fundo a gente aprende pra caramba, né? Hoje eu acho que tiveram várias dessas. Beijo pra vocês.